Bom dia a todos. É com muita alegria que dando início à celebração dominical da palavra, sexto domingo da Páscoa. Irmãs e irmãos, inserido nesta caminhada pascal, hoje celebramos o sexto domingo da Páscoa. Formando o corpo místico de Cristo, somos a Igreja do Senhor, seu povo santo, o ressuscitado, que faz novas a todas as coisas, está vivo no meio de nós e nos reúne em torno a si para nos alimentar com a sua palavra e a sua presença viva, deixando-nos transbordar de alegria, pois o Senhor que venceu a morte nos renovou e nos fortaleceu. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer sua vontade, para viver o seu amor, para fazer sua vontade, para viver o seu amor. Eis-me aqui, Senhor, o Senhor é o pastor que me conduz por caminhos nunca visto, me enviou, o chamado a ser ferventes, saúdos, e por isso eu respondi, aqui estou. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer sua vontade, para viver o seu amor, para fazer sua vontade, para viver o seu amor. Eis-me aqui, Senhor. Ele pôs em minha boca uma canção, me ungiu como profeta e salvador, a história engravida do meu povo, e por isso eu respondi, aqui estou. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer sua vontade, para viver o seu amor, para fazer sua vontade, para viver o seu amor. Eis-me aqui, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito, o nosso coração, ao arrependimento, para sermos dignos de nos aproximar da mesa do Senhor. Senhor, que sois o eterno sacerdote da nova aliança, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, que nos edificais como pedras vivas no templo santo de Deus, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, que nos tornais concidadãos dos santos no reino dos céus, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Cantemos o glória. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por Ele amado. Senhor Deus em do céu, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos
levais o pecado do mundo, acolhei as nossas súplicas. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois os santos, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo. Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Queremos, diante desse momento, apresentar no altar do Senhor as nossas intenções. Você que trouxe alguma intenção, coloca no silêncio do seu coração a sua intenção. Aqui hoje rezamos de modo especial por todos os nossos doentes, pelos nossos idosos, que têm tanta vontade de estar aqui na igreja, mas não podem, né? Rezemos por eles. As intenções são para ti, Senhor. As intenções são para ti, Senhor. As intenções são para ti, Senhor. As intenções são para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste amor. Deus Todo-Poderoso, dai-nos viver com ardor estes dias de júbilo em honra do Senhor ressuscitado, para que sempre manifestemos com nossas obras o mistério que celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Pedimos o Espírito Santo de Deus que venha sobre nós nesse dia, nesse momento, para tornar-nos dignos dessa celebração. Vós desceis divina luz, a nós desceis divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. O amor de Jesus. Podemos sentar e vamos ouvir com atenção o livro da palavra. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, chegaram alguns da Judéia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: Vós não podereis salvar-vos, se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isto provocou muita confusão e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente, decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciões. Então os apóstolos e os anciões, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, resolveram escolher algumas da comunidade para mandá-los a Antioquia, com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabas,
e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles, enviaram a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os anciões, vossos irmãos, saudamos, os irmãos vindos do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram o nosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Então decidimos que, de comum acordo, escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com os nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que se arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, estamos enviando Judas e Silas, e pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem, porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo. Além dessas coisas indispensáveis, abster-se de carne sacrificadas a ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem se evitardes essas coisas. Saudações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve. Que as nações vos glorifiquem, o Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Que Deus nos dê a sua graça, suas bênçãos, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho, e a sua salvação for entre os povos. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça. Os povos governais com retidões e guiais em toda a terra as nações. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e respeite os confins de toda a terra. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Leitura do livro dos Apóstolos São João. Um anjo me levou em espírito em uma montanha grande e alta. Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, sendo do céu de junto de Deus, brilhando com a glória de Deus, e seu brilho era como o de uma pedra preciosíssima, como um brilho de jápis cristalina. Estava cercada por uma muralha maciça e alta, com 12 portas. Sobre as portas estavam 12 anjos, e nas portas estava escrito o nome de 12 tribos de Israel. Havia 3 portas do lado do oriente e 3 portas do lado norte, porta do lado sul e 3 portas do lado do ocidente. A muralha da cidade tinha 12 acessos. Sobre ela estavam escritos os nomes de 12 apóstolos e cordeiros. E não vi templo na cidade, pois o seu templo é o próprio Senhor, ó Deus Todo-Poderoso. Cordeiro da cidade não precisa de sol e nem lua que ilumine, pois a glória de Deus é a luz da sua lâmpada, ó Cordeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Aleluia, 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 aleluia. Quem me ama realmente guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e ele nos viveremos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixe-vos a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar? Então, meus irmãos, estamos hoje no 6º domingo da Páscoa, ou seja, o último domingo desta Páscoa. Domingo que vem já celebra a ascensão de Jesus ao céu, ou seja, Jesus subindo para o céu. Por isso que o Evangelho de hoje, Jesus já preparando os apóstolos para dessa partida dele. Você já pensou? Aqui, Jesus conversando com os apóstolos: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Guarda tudo que eu estou falando com vocês agora, porque eu vou para o Pai, e vocês não perturbam os seus corações, tá bom? Vocês não fiquem tristes, porque eu vou embora. Eu vou embora e eu vou voltar. Eu vou voltar, daqui a pouco eu volto para vir buscar vocês. Ou seja, Jesus saiu daqui para ir para junto do Pai. Lá ele prepara um lugar para todos nós. Quem não quer ir para lá para o céu? Vai ficar no mundo, né? Todos nós queremos ir para o céu, não quer, gente? Só não quer ir agora, né? Agora não, agora não quer ir não, mas todos nós queremos ir para o céu. Mas vocês, agora se eu fazer a pergunta, quem quer ir agora? Ninguém quer, né? Ninguém quer ir, não, agora não, deixa nós falar um dia aqui na terra, né? Nos preparando, uma pegadinha na terra segura, gente. Mas na hora de ir para o céu, não tem outro caminho. Quem vai direto, ou vai para o céu, ou vai para outro lugar mais triste, né? Então, por isso que Jesus fala: eu vou para junto do Pai, vou preparar um lugar para vocês, para todos vocês. Lá, junto do Pai, tem lugar para todos, né? Quem não quer ir para o céu, então vai praticar as coisas do mundo. Ou seja, começa aqui na terra, começa aqui agora.
a nossa escada para subir para o céu. Desde o dia que você nasce, você já começa a partir dali. Né? Quantas pessoas não chegam nem a nascer, né? Outros nascem, vivem uns dias, morrem. Outros vivem mais um mês, morrem. Outros vivem 1 ano, 2 anos. É desse jeito. Alguém diz, não, o fulano é novo, tem uma vida longa pela frente. Tem uma vida longa pela frente. Se Deus permitir que ele viva. Né? E o velhinho que está lá com seus 100 anos, esse aqui já está no fim da corda, né? Já está morrendo mesmo, né? Mas será? Se aquele velhinho, quantos novos já se foram e ele está vivo? Né? Então o risco que está correndo novo, está correndo velho. O risco que está correndo são, está correndo doente que está na cama. Quantas vezes nós assistimos pessoas doentes na cama, de cama, e vai morrer logo logo, né? E o que está são de repente cai, já morreu. Andando. E quem está de cama vai ficar anos em cima da cama. Eu estou falando, gente, de uma forma, porque não temos dia nem hora para ir para junto de Deus. E nós não podemos perder a oportunidade de nos estar sempre preparados, porque não sabemos nem o dia e nem a hora que o Senhor virá. O Senhor virá, mas muitas vezes Ele nos antecipa a nossa ida para junto dEle muito antes do que a gente imagina. Né? Quantos de nossos entes queridos partiram assim de uma forma dessa, prematura, que a gente nem esperava, né? A gente nem esperava, de repente estar do outro lado. Agora, há poucos dias, o que aconteceu com o compadre Onda, né? Ele sempre está aqui nas nossas celebrações, rezando com a gente, né? Em nossos movimentos comunitários. Ele, quando está aqui na Boa Vista, sempre ele estava nas celebrações do texto do som, na terça-feira, na quinta-feira, a oração do Santíssimo, no sábado, a oração do sábado, no domingo, que é a celebração de hoje, ele está presente. Então, é desse jeito a vida nossa. Quando vira para o lado da imagem do outro lado, de repente, a gente já não vê mais. Vocês estão me vendo aqui agora, daqui a pouco não verão mais. Assim disse Jesus no Evangelho de hoje. Né? Mas não fique triste. Não perturbe os vossos corações. Jesus nos afirma aqui, não perturbe os vossos corações. Não se desespere. Acrediteis em mim e verás. Essa é a palavra de confiança que Jesus nos fala. E aqui os discípulos continuam a sua missão, assim eles recebem essa missão de Jesus. Quando Jesus no Evangelho fala, recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo, esse sim, o defensor, que vai vir, esse vai te iluminar a sua mente e tudo que eu ensinei para vocês, vocês vão recordar. Ou seja, até então, quando os discípulos estavam com Jesus, os discípulos ainda não entendiam direito o que Jesus falava com eles. Mas depois que Jesus disse, não, eu vou mandar o Espírito Santo de Deus. O Pai vai enviar o Espírito Santo para que ele guie a cada um de vocês e vai te iluminar. E tudo que eu ensinei para vocês, as palavras que eu ensinei para vocês, vocês vão recordar, vão vir à tona, né? Olha que coisa maravilhosa. O Espírito Santo está presente entre nós. Ele está presente desde o dia que nós fomos batizados. Quando nós fomos batizados, recebemos aquela luz do Espírito Santo quando a gente foi consagrado. Quando você foi ungido com o dom do Santo Crisma, ali a gente recebe muita força. Quando aquela água é derramada na sua cabeça, ali vem a presença daquele Espírito que pairava na cabeça de Jesus. Eis aqui o meu Filho amado, em ti eu ponho o meu bem querido. Escutai-os, ouvi-os. Então o batismo é para nos consagrar, é para nos purificar, é para nos tornar sacerdote, profeta e rei. E depois finaliza esse dom forte do Espírito Santo que você recebeu e vai receber no dia que você for crismado, ou no dia que você vai receber a crisma pelas mãos, pela imposição das mãos do nosso bispo diocesano. Tá bem? O bispo
coloca a mão na cabeça e unge a fronte com os santos óleos do Santo Crisma, né? E fala, recebeu o dom do Espírito Santo. Recebeu o dom do Espírito Santo. É esse dom do Espírito Santo que nos fortalece. Esse dom do Espírito Santo, você se sente possado. Que esse dom é tudo aquilo que nos enche de alegria, que nos enche de coragem, que nos torna uma nova pessoa, que não vamos ser mais aquela pessoa medrosa, né? Até então, um dos apóstolos estava dentro de uma sinagoga, ainda todo tremo de medo, porque os homens mataram Jesus de Nazaré, e ele estava realmente morto para eles. Jesus não tinha mais ressuscitado, e de repente Jesus chega dentro dessa sinagoga, dentro dessa igreja, e diga: a paz esteja convosco. Gente, a paz esteja convosco. E aí ele volta e diga: recebei o Espírito Santo. É nesse momento, é nesta graça que nós recebemos, no batismo e na crisma, que nós somos renovados por esse dom do Espírito Santo, e nos enche tanto de força, de vigor e de luz, que parece que você usa a sua boca emprestada para Jesus. Você fala, mas você sente que não é você que fala. É próprio a boca de Deus, é a voz de Deus falando dentro da tua boca. É isso que você se sente um instrumento de Jesus Cristo. Um instrumento de ser mais um discípulo de Jesus. É isso que Jesus quer de nós. Então, por isso que na primeira leitura, os apóstolos Pedro, ou seja, Paulo e Barnabé, eles enfrentaram um desafio. Quando nós vemos aí, assim como eles enfrentaram um desafio, chegaram em diversas comunidades judaicas, e lá os judeus estavam tendo resistência, e lá os judeus ensinaram, na mesma caminhada que os apóstolos estavam ensinando, falando de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, aquele homem que eles mataram, que ele ressuscitou, e que ele nos envia o Espírito Santo para nos tornar discípulos dele. Aí vem outro grupo de pessoas que não eram cristãos, os judeus, e chegaram pregando: não, se vocês não forem circuncidados, vocês vão tudo para o inferno. Já pensou que história? Se vocês não forem circuncidados, não vão para o céu. Isso é voz dos judeus. E aí quando Paulo e Barnabé chegam nesse lugar e o povo faz aquele rebuliço, dividindo, brigando uns contra o outro, fazendo confusão na cabeça do povo. Fazendo confusão na cabeça do povo. E diante daquele momento, Paulo disse: não tem outra opção. Eu vou ter que ir para Jerusalém e vamos lá buscar orientação com os apóstolos em Jerusalém. Aí eles foram para Jerusalém e viram, contaram para os apóstolos a situação que estava acontecendo na cidade de Corinto, né? E então, nesse momento, aí os apóstolos reúnem e falam: esses homens estavam pregando, não era em nome de Jesus. Esses homens estavam sendo enviados, não foi por meio dos apóstolos. E escreveram uma carta. E essa carta foi entregue na mão de Silas e Barsabás, né? Dois grandes discípulos de Jesus, dos apóstolos, a quem eles confiavam, e mandou essa carta juntamente com Paulo e Barnabé, para saber que eles estavam desmentindo Paulo e Barnabé, que os ensinamentos deles eram falsos. E aí vai a carta de Pedro, assinada por Pedro, juntamente com os apóstolos, dizendo para eles que não acrediteis que todos que são circuncidados na lei do Antigo Testamento, quem é circuncidado ou não circuncidado, vão para o céu, sim. Aqui eles queriam dizer sobre o batismo. Para eles, o batismo deles só era ir para o céu quem fosse circuncidado. E circuncidado é aquela forma que os antigos faziam. Não tinha nada a ver uma prática carnal, estou falando de uma prática carnal, com aquilo que é do Espírito. E os apóstolos estavam ensinando o ensinamento de Jesus Cristo. E então todos aqueles, a igreja abre a porta para os pagãos.
todos aqueles que aceitam Jesus, que recebem a palavra de Jesus e seus ensinamentos e são batizados, será salvo, independentemente de prática da carnal que as pessoas estavam fazendo naquela época. Essa palavra circuncidado é aquela forma que fazia só com os homens, né? Corta aquela parte do corzinho que tem da parte masculina do homem. Aquilo ali que chamava antigamente, cortava só aquele couro, e ali é circuncidado. É como se fosse o batismo. Ali é o batismo dos judeus. Mas os apóstolos condenaram isso aí. Exatamente essa parte aí. Os apóstolos condenaram. Quem não for batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e que não viveu o batismo, esse sim tem que viver as práticas do batismo. E aí os apóstolos ainda referiram ali: olha, pedimos a vocês que vocês possam renunciar carnes sufocadas naquele tempo, né? Hoje a igreja permitiu carnes sufocadas, ou seja, animal que você matar ele afogado, que não é que o sangue não corre. E também proibiu comer sangue, proibiu comer pessoas viver em adultério, pessoas que não vivem um casamento, que não vivem um matrimônio. Essa carta é uma carta, é como se fosse a primeira, assembleia entre os apóstolos, como se fosse uma reunião mundial dos cardeais, reunindo para fazer uma unidade da igreja e não ser dividida. Então essa é a parte principal. Jesus aqui manifestando através dos apóstolos, e os apóstolos fizeram essa carta: vocês evitem essas práticas abominais que pode causar uma grande condenação, mas não é essa parte da circuncisão. Tá? Isso não tem nada a ver com a vida religiosa, com a vida do Espírito, com aquilo que Jesus nos ensina. Então, aí, onde aparece na segunda leitura, a carta, ou seja, do Apocalipse de João, onde se trata do Espírito, onde vê a forma de viver os ensinamentos de Jesus. Onde mostrou-me a cidade santa, onde aqui mostra a imagem de uma cidade, da cidade eterna. Quem quer ir para o céu? É esse caminho que a gente começou. Sob as portas, estava aqui contando a história desse grande templo. 3 portas do lado do oeste, do lado do leste, do lado do norte, do lado do sul. Aquilo ali são entradas dos apóstolos, como fosse lá a imagem dos 12 apóstolos. Só entra nesse templo, e esse templo não é o templo feito de pedras, ou de parede aqui como nós. Aqui conta-se, é um templo que não existia templo, existia esse templo vivo, que esse templo tem como cabeça dele Jesus Cristo. Olha que imagem bonita aí, dessa nova Jerusalém. A nova Jerusalém não vai ter nada dessas aglomerações de pessoas puxando para A ou para B de religiões, né? Não tem nada a ver com isso. O corpo de Jesus é um só. O corpo desse templo é a igreja. É esta igreja viva que estamos aqui agora, essa igreja viva que Jesus nos ensina, essa igreja viva que nós queremos seguir a sua palavra. E esse Jesus que nos ensina torna-se a cabeça desse templo, a cabeça dessa igreja. Por isso que o templo do Senhor, o nosso corpo, não pode ser profanado. Senão, se você profanar ele, se você escandalizar o seu corpo, você está escandalizando a sua própria vida diante de Jesus. Porque não adianta nós cometer pecado que os homens não veem, mas Jesus viu o nosso pecado. Que vergonha, né? Se está praticando um pecado aqui e de repente disse, o povo não está vendo, e Jesus está olhando a sua cara limpa, né? Olha, estou te vendo você cometendo tal pecado. E que você engana os homens, mas não me engana. É como você diga que ama alguém com falsidade. Eu amo fulano de tal, mas mentira. Ama nada, só fala da boca para fora. O coração está cheio de veneno, né? Isso será se ama mesmo?
Será que Deus não está vendo seu coraçãozinho? Como é que está ele? Cuidado, porque esse veneno só leva para a perdição. Né? É falsidade. E Jesus quer de nós a sinceridade. Jesus quer de nós a nossa fidelidade. Jesus quer de nós a nossa união entre todos. Ame de coração. Ame uns aos outros assim como eu vos amei. Isso que Jesus fala. Assim como o Pai me ama, eu também amo vocês. E vocês, Jesus pede de nós a resposta desse amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou do terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, Cristo Jesus, o ressuscitado, nos convida a tocar com fé em suas chagas gloriosas, sinal eloquente do amor de Deus por nós. Por isso, supliquemos e manifestemos a nossa confiança como resposta. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Vamos dizer? Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Tornai a vossa igreja, Senhor de bondade, sempre mais misericordiosa, com os pobres e sofredores, para que ela, inspirada pela alegria pascal, seja transbordante de esperança para mulheres e homens de todos os tempos. Nós vos pedimos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Dai, Senhor, ânimo, força e coragem para caminhar às famílias, aos trabalhadores, às pessoas que lutam pela vida, e concedei o dom do discernimento àqueles que estão procurando o seu caminho. Nós vos pedimos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Ajudai-nos a guardar a vossa palavra e a vivê-la autenticamente, para que a paz que dela provém resplandeça na vida de vossos fiéis. Nós vos pedimos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Fazei que nossa comunidade seja sempre mais unida e guiada pela compaixão, pelo perdão e pela capacidade de acolher novas pessoas. Nós vos pedimos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo, que na inteira confiança eleva a vós as suas preces. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Fazemos o canto das ofertas, onde iremos ofertar o que podemos ofertar nesse momento, né? Unir o nosso coração. Cristo é o dom do Pai, que se entregou por nós. Aleluia, aleluia, bendito seja o nosso Deus. Ai, graças a Deus, porque nós eterno por nós é seu amor. Cristo é o dono do Pai,
Deus de bondade, receber a nossa pequena oferta aqui diante do altar, nós apresentamos de coração, nesse momento, nesse dia de hoje, como o dom da nossa vida. Isso fazemos em nome de Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. No momento de louvor, onde iremos responder as respostas, nós vos bendizemos ao Senhor. Irmãos e irmãs, demos graças a Deus, Pai Todo-Poderoso, cuja bondade guarda todas as criaturas, em tudo cuidando delas. Nós vos bendizemos ao Senhor. Pai bondoso, que em Cristo nos cumulaste de graças, nós vos louvamos e bendizemos por vosso imenso amor. Nós vos bendizemos ao Senhor. Pai misericordioso, que em Cristo vossa palavra viva ia encarnada em nosso meio. Guardai e protegei a vossa igreja, nós vos louvamos e bendizemos por vosso imenso amor. Nós vos bendizemos, ó Senhor. Pai providente, que em Cristo vivo e ressuscitado, nos libertaste da escravidão, do pecado e da morte, nós vos louvamos e bendizemos por vossa luz maravilhosa. Nós vos bendizemos, ó Senhor. Pai de toda compaixão, ouvi a vossa igreja em ação de graças e derramai o bálsamo do vosso Espírito Santo sobre esta nossa comunidade aqui de Boa Vista. Ouviste da vossa palavra. Nós vos bendizemos, ó Senhor. Recebei, ó Pai, nesta ação de graças, os louvores que, no total sinceridade, vos apresentamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. E agora, irmãos e irmãs, o amor de Cristo assim nos une para rezarmos, guiado pelo Espírito de Jesus, iluminado pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Juntos vamos rezar pela paz. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz da unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. Esse amor de Cristo, saudamos uns aos outros com gestos de comunhão fraterna que está do seu lado. A paz de Cristo, a paz de Cristo, Jesus nos disse que somos todos irmãos. A paz de Cristo, a paz de Cristo, Jesus me disse que somos todos irmãos. Graças e louvor se dê a todo momento. Graças e louvor se dê a todo momento. Graças e louvor se dê a todo momento. Jesus presente no altar, momento mais especial da celebração, é o momento de nós participarmos do corpo do Senhor. É o momento central em que nós nos aproximamos da nossa intimidade com Jesus. Que Jesus venha tocar em cada um de nós e nos transformar o nosso coração, um coração novo. Assim como dizia ele, o Deus para
na profecia de Ezequiel. Tire de nós todo o coração de pedra e nos coloque um coração de carne, capaz de amar, capaz de perdoar, capaz de receber a mensagem salvadora de Jesus. Jesus agora quer fazer morada em cada um de nós. E para melhor nós receber Jesus nesse momento, junto comigo vamos rezar. Senhor Jesus, o vosso corpo que vou tomar agora, não se torne causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade, seja sustento e remédio para a minha vida. E Jesus disse: eu sou pão vivo descido do céu, quem come deste pão viverá eternamente. Feliz somos nós convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que o corpo e sangue de Cristo nos guarde nesta vida e para a vida eterna. Amém. Muitos operários para a vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, e os operários são poucos. Envia, Senhor, muitos operários
e os operários são poucos. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, pela ressurreição de Cristo, nos recriais para a vida eterna. Fazei frutificar em nós o sacramento pascal e infundir em nossos corações a força desse alimento salutar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Tem aviso? Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de nossa querida Mãe, desça sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Até o final. O inimigo pode até tentar, pode provar se derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Quem tem Maria como mãe, tem sempre o amor de Jesus. Se sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender. Por me entregar, por confiar, com o amor de Jesus, pode acreditar. Deus é maior, Deus é maior. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Luz sagrada seja minha luz, Maria passa à frente. E assim vamos em paz, Deus sempre nos acompanhe.